Nós somos a mente. Os Nous pensamentos são da sommes mente. l'esprit. Les O pensées cérebro é viennent de l'esprit. decodificador. Le cerveau est un Enriqueçamos a décodeur. fonte dos Enrichissons la pensamentos. source Quem não de pode nos ler uma pensées. página de Quel est 2 celui qui minutos n'arrive pas à diariamente? lire une Muita page gente par não lê. jour? Mas lê Beaucoup ne le tudo font do pas, crime. mais ils lisent Pega o toutes les jornal Dia, nouvelles du notícias jour sur la populares. Não criminalité. estou criticando. Je ne critique pas, je fais E já vai para o référence. trabalho Et ils vont travailler en deliciando-se com savourant essas ces maravilhas merveilles do crime. criminelles. Ou liga aquele programa Où ils Cidade, não sei regardent o telle quê e émission de tal. télé pour E aí houve assister à tant todas de as tragédies. O mundo nunca esteve tão Pourtant, bom. le monde n'a jamais été aussi Nós beau. vivemos numa aldeia global. Nous vivons dans un dizem. village As planétaire, notícias disent-ils. chegam maiores Les do que a nossa nouvelles capacidade arrivent en de plus gerir. grande quantité. Antes, para On ne peut les sairmos de São digérer. Paulo e chegarmos a Avant, Salvador, pour aller de São tínhamos que ir Paulo ao à Porto de Salvador, Santos, il fallait aller pegar au navio, port de quando Santos, tinha, prendre le para bateau, chegar a Salvador. quand il y en E avait se pour arriver fôssemos à pelas Salvador. rodovias, Et si on demorávamos passait 2 par les semanas. autoroutes, ça prenait O 2 primeiro voo semaines. que eu fiz em Lors de mes 1950, premiers vols en eu tive que 1950, je pernoitar devais no passer Rio. la nuit à Rio. Je partais Salvador de saía às 6 da Salvador manhã, cheguei ao Rio à às 6 7 heures da du noite, matin. pernoitei, J'arrivais peguei o à avião Rio dia à seguinte chegar a 19 São heures. Paulo. J'y passais la Agora nuit, nós je prenais chegamos em l'avion 2 le horas e 10 lendemain minutos. pour arriver à São Paulo. Maintenant, Claro on que y est as en notícias chegam 2h10. mais rápido. Bien Como sûr, nós les nouvelles valorizamos as arrivent plus notícias vite. más, Et comme on nós préfère les recebemos mauvaises, uma on reçoit une massa masse d'informations fragmentada de informação que não indigestes. podemos digerir. E as boas notícias não encontram Et les bonnes espaço. n'ont pas leur place. Nunca Or, houve tanto amor. Há il n'y a muita jamais eu violência, tant dizem. d'amour. São Il y a Paulo beaucoup de violence, e a sua disent-ils. periferia, São o Paulo grande et sa São Paulo, périphérie, tem le grand São 13 Paulo, milhões compte de 13 millions d'habitants. Se S'il y a houver 1300 1.300 crimes por par dia, jour, são c'est une fraction mínima. infime. Ideal será quando Idéalement, não haja il nenhum. ne devrait pas y en Mas é uma avoir. fração mínima, Mais meus c'est une amigos. infime fraction, mes 1.300 amis. para 13 milhões 1300 pour 13 crime millions, c'est un para crime 10 pour mil 10 000. cidadãos. Se houver 130, é crime 130, para c'est 100 un mil pessoas. crime Uma cidade de pour 100 100 mil 000 pessoas personnes. que houve crime. Une ville de 100 000 habitants où Então il é y a nada. un Agora, se crime, nós pegamos os c'est peu, mais si nous 130 prenons les crimes e falamos de uma 130 vez, crimes et on ninguém en parle respira. tous en même temps, É uma coisa nul ne horrível. peut respirer. C'est Agora, e horrible. os gestos de amor? Or, As obras que Qu'en tem est-il nesta des cidade? gestes d'amour? De Combien de solidariedade. solidarité dans cette Os que ville? saem no silêncio da noite Combien visitando os que sortent estão dans le tombados silence nas de ruas? la nuit Há pour pouco aider alguém ceux falou qui que sai gisent dans les distribuindo rues? com uma Il y a peu, turma. quelqu'un m'a dit qu'il Aqueles que sortait estão avec un deserdados, groupe outros pour saem distribuer levando du pães, chocolat aux outros démunis. saem levando D'autres sopas. partent avec du E as pain ou de la casas André soupe. Luiz, Et les que maisons André recolhem a Louis, escória, qui ramassent os les gueux. incuráveis. Só Les recebe incurables, se for ils ne deformado, reçoivent que incurável, les déformés, irrecuperável. les infirmes, Crianças les deformadas, irrécupérables, com os piores des enfants mal transtornos formés présentant les neurológicos e pires psiquiátricos. troubles neurologiques et O senhor já psychiatriques. viu alguma reportagem na Avez-vous televisão? déjà vu des reportages Sobre à essa la casa? télévision sur Eu cette ainda não vi. institution? Em Moi, rede non. nacional, À la ainda télévision não. nationale, Os grandes je n'en ai jornais já jamais publicaram vu. uma página Les grands inteira, journaux leur ont déjà mas o consacré doente la que entrou moindre no cinema e page. disparou Or, le foi malade qui est notícia. entré au cinéma et O a doente tiré do sur la parque foule foi a fait la notícia, une foi des substituído journaux, por tout outro comme doente. celui du parc, E et nenhuma a été obra de remplacé amor par un substituiu autre. a Mais Casa aucune œuvre Transitória d'amour n'a Fabiano remplacé de l'institution transitoire Fabiano di Cristo de la Fédération Espírita do Estado de Spirit São de l'État de Paulo. São Paulo. A federação, a USE, a La federação atende mais fédération de 10 mil pessoas reçoit ao plus de dia, 10 000 aplicando a terapia de personnes par passe. jour. A USE, Y appliquant la unindo thérapie os des passes, espíritas, fédère les a spirites creche autour de Amélia projets, Rodrigues, soutient la garderie ali na Amélia Rodrigues à Tamaracária, Saint-André. em Santo André, quantas creches de abnegação Combien de amor? Não se d'altruisme, de fala, crèches d'amour porque o dont on ne amor parle calça pas, sandálias, car l'amour escorre porte des pelo escuro sandales, para não chamar a glisse atenção, dans l'obscurité enquanto o pour ne pas escândalo se attirer despe l'attention, diante das luzes tandis que le scandale se dénude Então, à se la a nossa lumière du mente jour. cultivar o Alors, bem e o si amor, notre esprit cultive nós le bien et realizamos l'amour, a on se cura, guérit. a autocura, C'est o l'auto-guérison, perdão, o auto le pardon, O Dr. Maurice l'auto-pardon. Schwartz, Le docteur Maurice quando Schwartz, estava morrendo, peu avant sa nos mort, seus últimos meses, invita des convidou étudiants ex-alunos pour para leur poder dicter ditar a l'interprétation de interpretação ces dos seus concepts. conceitos. E entre os mais Et parmi les notáveis, plus remarquables, ele estabeleceu como meta il fixa comme but da de sua sa desencarnação désincarnation uma frase que eu tive a une oportunidade de phrase que j'ai anotar. notée. Aprenda a viver Apprenez à e vivre saberá morrer. et vous saurez mourir. Aprenda a morrer Apprenez à e saberá mourir viver. et vous saurez vivre. É uma proposta desafiadora. Cela sonne comme un défi. Como nós podemos Comment aprender apprendre a à viver vivre pour savoir para sabermos comment como mourir? morrer?
fruindo en profitant intensamente cada intensément momento da nossa de notre existência. existence. Nós estamos aqui. Nous sommes là. Vivamos este momento. Vivons cet instant. Fruamos este encontro. Profitons de cette Não rencontre. nos atormentemos com o que vai acontecer à Oublions noite, ce qui se amanhã, passera ce ou a nossa soir, volta para casa. demain ou de retour A chez nous. psicologia de Jesus, La diz a psychologie de doutora Hannah Jésus, Wolff, dit la docteure é a Wolff, mais avançada. est la plus avancée. É uma psicologia C'est une existencialista, psychologie no bom sentido da existentialiste, palavra. dans le bon sens A du cada terme. dia À chaque basta jour a suffit sua sa peine. aflição. A palavra aqui, aflição, Le não é mot peine sofrimento, ici n'est pas é souffrance, atividade. c'est Por activité, falta de maior vocabulário par manque no de dialeto que ele vocabulaire dans la falava, langue qu'elle parlait. uma palavra tinha um sentido muito amplo. Il fallait A l'entendre au cada sens dia large. baste a sua aflição, À chaque jour baste o suffit seu sa peine, turno, sa a tâche, sua agitação, son émotion, o seu movimento. son A cada agitation, momento bastem à chaque instant as son suas expérience. experiências. Ao invés de ficarmos Au lieu de agitados nous no que soucier pode de ce nos qui pourrait acontecer, nous arriver ou no que nos vai ou de ce acontecer, qui arrivera, aguardemos que aconteça. attendons que Não é cela uma se atitude produise. Ce n'est pas une passiva. attitude passive. Joana de Anjos diz Joanna que de é uma Angelis atitude dit que c'est faire compassiva, preuve de de natureza compassion dinâmica. de manière dynamique. É uma compreensão C'est une da compréhension paixão dinâmica. dynamique de la passion. Compassiva. Compassion. Eu não poderei impedir o carro da Je ne vida. pourrais arrêter le train de Não la poderei vie. impedir Je ne o pourrais ciclo da arrêter le morte. cycle de la mort. Então eu viverei intensamente cada Alors, je momento. vivrai chaque instant Talvez alguns de intensément. nós aqui estejamos Peut-être preocupados que com a certains família, d'entre nous com o s'inquiètent problema de que leur ficou em casa famille, para d'un problème à resolver. résoudre. Não Il ne le iremos résoudra pas solucioná-lo ici. daqui. Vamos adquirir aqui essa energia Remplissons-nous para d'énergie solucionarmos lá ici quando pour ocorrer o résoudre momento. là-bas. Não le moment precipitemos Ne acontecimentos. précipitons pas les O bom événements. vigilante, Le o bon bom gardien guardador do de quartel é caserne aquele que fica est na celui qui guarita. reste à son poste. Ele vê a luta lá, ele Il não voit le sai combat para là-bas. defender o quartel. Il ne sort pas A pour luta não défendre la interessa, porque ela caserne. Le ameaça o combat n'a pas quartel chegando d'importance neles. jusqu'à ce qu'il Ele tem que menace la esperar que caserne. aconteça. Il doit E isto é attendre que cela equilíbrio. se produise. Quantas C'est cela, vezes nos l'équilibre. desequilibramos por Combien de ansiedade, fois l'anxiété por uma nous coisa que déséquilibre. achamos que vai Nous croyons acontecer que e quelque jamais chose va se acontece produire, conforme nós mais cela achamos. n'arrive jamais comme nous Sempre le as pensons. coisas acontecem de uma Les maneira choses se especial, passent conforme nós não différemment programamos. de ce É qu'on avait natural, planifié. é inevitável. C'est naturel, c'est inévitable. Procuremos deste modo Essayons viver donc intensamente de vivre cada momento intensément da nossa vida. chaque instant de Quando notre chegar vie. o momento da À desencarnação, l'heure de la désincarnation, vivamos intensamente o vivons momento da intensément ce desencarnação, moment, serenamente, sereinement, para podermos fruir de uma pour jouir libertação. de la Ai, libération. mas será que eu terei coragem? Oh, mais Todo mundo dorme. aurais-je le Não tem courage? coragem de dormir. Tout le monde dort. N'a-t-on Dormir pas é uma le courage de pré-morte. dormir? Le Qual é a sommeil garantia est que une vai pré-mort. voltar? Qui dit qu'on Ninguém tem reviendra? garantia. Nul n'a Ninguém de tem garantie. certeza, Rien de nem sûr. tem lucidez de como, On quando ne sait ou de que exactement forma comment, vai retornar. quand E ou sous nós nos quelle forme deitamos on reviendra. naturalmente Et nous nous allongeons entregamos-nos. naturellement. A morte Nous nous abandonnons. dormir La mais mort demorado. est un sommeil em que plus nós long nos libertamos qui nous por libère definitivo définitivement de la masse. masse. No sono Au convencional, cours du nós nos sommeil libertamos conventionnel, nous nous momentaneamente libérons da argamassa, momentanément de sem la romper masse, os vínculos. sans rompre les Então liens. diz o doutor Molly Donc, Schwartz, le docteur Schwartz dit, aprenda a viver apprenez à e vivre saberá morrer. et vous saurez mourir. Aprenda a morrer Apprenez e à saberá viver. mourir Se et nós vous saurez aprendermos vivre. a considerar que a morte é Si nous nous inevitável, disons que la mort est aprenderemos a inévitable, viver intensamente nous a cada apprendrons momento. à vivre intensément natural. chaque instant. Car A c'est mim si sempre me naturel. impressionou uma Une frase phrase de de São Saint Francisco, François, entre entre autres, m'a Ele estava toujours dia impressionné. capinando o jardim Un na jour qu'il porciúncula, désherbait son quando jardin, Frei frère Leão Léon le olhou para voyant, ele tão sereno si capinando o serein, jardim. en train de Ele perguntou, désherber, irmão Francisco, demanda meu pai,
Se Frère você François, soubesse mon que ia père, morrer hoje si à tu tarde, o savais que que você tu vas faria? mourir cet après-midi, que ferais-tu? Continuava capinando o meu Je jardim. continuerais à désherber É mon estar jardin. muito bem consigo e com a Il vida. était en paix avec Se nós lui-même soubéssemos que et ia avec morrer la no ano vie. 2010, Si nous savions Ave que notre Maria. mort est pour 2010, Será que dava mon tempo? Dieu, E muitos vamos morrer aurions-nous antes, assez de temps? mesmo Beaucoup que não mourront queira. avant, même si on ne le Vamos veut pas. morrer antes. Nous mourrons Mas avant. se tivesse marcado para o ano 2010, já Mais si começava c'est a morrer programmé agora. pour 2010, Ai, eu não on vou ver commence à meus mourir bisnetos, maintenant. nem meus Oh, je ne verrai pas mes tetranetos. pe- Quem é que vai arrière-petits-enfants, ver ni isso? ceux d'après. Essa Et coisa qui do les verra? passado, vai ver do além. C'est du passé. Vai Vous ter a verrez de oportunidade de l'au-delà. reencarnar como Vous seu vous tetraneto. réincarnerez en votre Eu digo para o dono da mansão, arrière-arrière-petit-fils. segure lá, hein? Je dis à Eu tout quero le monde, vir como meu attention, tetraneto. je veux venir en tant Ele disse, como é que é, tio? Eu quero qu'arrière-arrière-petit-fils. vir como seu Mais neto. comment ça? É mesmo Je de veux vier para venir cobrar en tudo que tant você que me ton fez. petit-fils. Ah oui? Eles riem. É tão Oui. maravilhoso falarmos Pour te com faire payer naturalidade tout ce que da tu m'as vida. fait. Il rit. C'est si E da merveilleux de parler desencarnação, que é naturellement de la vie et de processo la mort, vida. qui fait partie de la Nós vie. iremos viver. Então o fenômeno Nous vivrons. é apenas Donc, de ce n'est mudança qu'un de onda changement d'ordre vibratória. vibratoire. O doutor Maurice Schwartz Le docteur Maurice deixou no seu Schwartz livro Lições sobre a Vida a laissé dans son sobre livre viver Leçons sur l'amour as lições la mais vie. belas sobre o amor. de très belles leçons Ele sur l'amour. esperava o Il momento savait que não qu'à un podia moment mais donné, demitir, il ne pourrait plus ia parler, usar uma qu'il sonda, aurait une não sonde, ia poder mais qu'il ne falar. pourrait plus parler. E ele tinha uma Mais il mensagem avait un para message dar. à transmettre. O seu primeiro Sa tâche, trabalho, à alors que medida la que a maladie doença progressait, était evoluía, de planifier era programar como fazer. comment y parvenir. E os amigos chegavam Alors e lhe ses amis diziam, arrivaient et mas disaient hoje « Mais está vous avez tão l'air bem. d'aller si bien !» E ele necessitava Et il de avait besoin de lenços mouchoirs pour se para moucher, problema etc. respiratório, etc. Para secreções. Or, parfois, ses E às vezes os amis ne amigos se não se rendaient davam pas conta que ele não compte podia mover as mãos, qu'il ne não tinha pouvait pas força. bouger, qu'il E n'en ele avait pas la pedia o force. lenço. Et il demandait un colocava a mouchoir. caixa muito longe. Alors, il mettait la Ele dizia boîte assim, trop mais loin. perto Alors, que il a mão disait não plus chega près, até lá. ma main n'y Aí arrive as pas. pessoas se davam conta. Amanhã, Le lendemain, quando ele pedia, quand il o hábito redemandait, de quem está l'habitude sadio, d'être vê en a bonne pessoa- santé, a voyant la pessoa está personne aparentemente apparemment bem. bien, Não tem a força mais sans muscular. force musculaire, sans Não tem résistance, resistência. faisait qu'il E posait à novamente nouveau les mouchoirs colocava o trop lenço loin. longe. Un Outro autre doente patient ficaria se serait irritado, já não me irrité. disse que eu não tenho força. Je ne vous ai pas dit que Ele je n'ai disse pas assim, la não tem força force. no braço, mas na língua tem. Pourtant, Il il en disait, a pour s'énerver. por favor, Alors il aproxime disait, mais. s'il vous plaît, Porque rapprochez-la. o outro Les autres mede o comparent doente le pelas suas malade à la resistências propre résistance pelas et non à resistências celle do du doente. malade. Alors Então il a ele começou a commencé à planejar como é que ele ia planifier continuar comment il allait filosofando. continuer à E philosopher et à estabeleceu établir que os futuros que les futurs diálogos iam dialogues se ser com feraient os avec olhos. les yeux. Os alunos, Les os vizinhos, étudiants, os les amigos voisins, que les o amis qui visitavam, venaient le voir disaient tout falariam ce qui leur tudo que lhe passait par viesse à la tête cabeça. E ele com et il sinais disait de oui abrir ou e fechar non os en olhos, ouvrant et diria fermant sim ou les não. yeux. Imagine que forma Imaginez-vous de quelle, morrer. quelle façon E de mourir. alegre. Mas Et ele le cœur conta um léger. detalhe muito Alors il peculiar. raconte un Ele détail foi à très televisão particulier. Il est em passé à programa l'émission Costa télévisée a Coast Costa to Coast para 50 milhões de de 50 millions de telespectadores. téléspectateurs. Ele comoveu Il a a ému América. l'Amérique et a Recebeu reçu mais de plus de 100 100 mil 000 cartas lettres em uma en une semana. semaine. Pessoas que tinham a mesma Des doença gens se souffrant de la negavam, même maladie la não niaient, ne aceitavam nem l'acceptaient pas falavam et n'en sobre parlaient ela. pas non plus. Fingiam que não Ils estavam feignaient de ne doentes. pas être malades. Les Famílias que tinham familles avec des pacientes proches atteints com de sclérose se esclerose taisaient. não diziam nada. Outro Un rapaz, jeune cujo dont le pai père morreu de était mort de esclerose, ele sclérose nunca n'avait entendeu jamais porque o pai su nunca pourquoi contou. son père n'avait Agora jamais rien amou dit. muito mais Il seu en aimait pai. d'autant plus son Depois père conheceu a maintenant qu'il história do connaissait Dr. l'histoire du Schwartz. docteur Schwartz. Pôde Il imaginar pouvait quanto o imaginer à pai quel point son sofreu. père avait E souffert et à perdoou o présent mau il humor lui do pardonnait pai. sa mauvaise Às humeur. vezes foi mal-humorada La porque tem personne drama. est de mauvaise humeur E car como a elle gente não vit un conhece o drama, drame não et ne le desculpa. sachant pas, on ne Na hora l'excuse que pas. descobre o drama, Quand é on le tarde découvre, il est trop tard. Daí perdoe Alors sempre. pardonnons toujours. Então Schwartz Donc le falava, docteur Schwartz disait, vocês vêm, conversam venez me comigo. parler E eu et procurarei j'essaierai de sorrir ou sourire mover ou os de olhos. bouger les yeux. Et E quand quando les os yeux ne olhos não puderem bougeront mais plus, mover-se, é porque eu já c'est parce que parti. je suis parti. E certo dia ele Un estava jour, il conversando parlait com à o un aluno étudiant et ferma les e yeux. fechou os olhos. O aluno pensou que ele L'étudiant estava crut dizendo qu'il sim. disait oui, Não abriu mais mais. il ne les ouvrit Havia plus. desencarnado. Il s'était É désincarné. de uma beleza C'est d'une beauté comovedora. émouvante. Já imaginaram que Avez-vous déjà bela imaginé maneira quelle belle de façon deixar a de quitter la carcasse? Eu me recordo de Je me minha souviens mãe. de ma mère. Ele falava muito Je lui sobre São parlais Francisco. beaucoup de Saint E François ela et elle era était analfabeta. analphabète. Uma mulher muito inteligente. Une femme très E intelligente. eu lhe dizia Et je sempre, lui mãe, se disais a senhora toujours, quiser, eu ensino a maman, senhora a si ler. tu veux, je Só para a t'apprendrai senhora à ler lire, o Evangelho juste pour segundo lire o l'Évangile Espiritismo. selon le É o spiritisme. mais C'est lindo le plus beau livro que livre alguém já jamais
écrit. escreveu. Ela chorava e Très me émue, dizia, elle me "Meu disait, filho, mon fils, eu já je estou suis déjà formada diplômée à pela l'université de Universidade la da vie. Vida
Você acha que eu vou Crois-tu aprender que je mais doive nada? encore Ele, apprendre? mas a senhora vai ler, Mais tu sauras mãe, eu lhe lire, maman, je ensino. t'apprendrai. Meu filho, se eu tenho Mon você que garçon, lê si tão je bem tais pra mim, toi, pra que eu faço qui lis essa si força bien, pourquoi toda? faire tant d'efforts? Leia você. Lis pour Era uma moi. velhinha folgada. C'était une vieille E então dame eu fatiguée. lia. Mas eu Alors je lia e lisais, et je interpretava, porque lisais, tinha mais que je traduzir lisais et as palavras de j'interprétais Guillaume car je Ribeiro, devais que são traduire les palavras mots de do Guillaume Ribeiro qui vocabulário appartiennent clássico. au vocabulaire Eu lia, classique. e Et às vezes eu parfois je pedia lui texto e demandais de pedia para ela l'interpréter. interpretar. Meus amigos, Mes amis, quelle que interprétation elle donnait. interpretações. Das suas experiências, Quelles das expériences, suas vivências, quelles réflexions de femme das suas humble et éprouvée. reflexões de mulher humilde e sofredora. E eu lhe Je falava lui também parlais muito sobre aussi São beaucoup de Francisco. Saint Ela François gostava. et elle aimait ça. Ela não chamava sombra Elle São ne l'appelait pas Francisco. Saint François. Meu Mon filho, fils, fale parle-moi agora à de tarde frère sobre o irmão Soleil. Sol. Aí eu me entusiasmava. Pris d'enthousiasme sur le Na balcon de la varanda lá maison da où elle casa que vivait ela avec morava ma com minha sœur à irmã la na Mansão Mansão do do Caminho. Caminho, Então eu ficava em je pé, me levais, ela elle sentada, assise, e eu et je falava, parlais les yeux fechava os fermés, olhos, comme como s'il se y avait tivesse 20 20.000 personnes. pessoas. E J'étais falava, me exaltée. entusiasmava. Ela sorria e Et dizia elle assim, souriait et "Fale mais disait, baixo, que só parle tem moins eu fort, ouvindo." je suis la seule à t'entendre. E digo, mãe, não Mère, dá. on ne peut pas parler de Saint Não dá para François falar sans sobre tout bas. São Francisco se Il faut le faire en marchant à travers caminhando l'Ombrie. pela Sais-tu Úmbria. comment A c'est? senhora sabe o que é Je a lui Úmbria? décrivais Descrevia a l'Ombrie, Úmbria. le mont O Alverne, Monte et je gravissais la Alverne. montagne. E aí eu subia no monte. Parfois, elle en avait Às assez vezes de eu mon ficava ascension. cansada C'était da minha merveilleux. subida no On Monte riait. Alverne. Era uma maravilha, nós ríamos. Et E puis, depois, quand quando je eu ia citais les recitar soliloques os de Saint solilóquios François, de elle São pleurait. Francisco, ela chorava. Je lui E eu lhe racontais contava qu'un jour, sempre que il certo était dia très São Francisco malade, estava muito doente mais qu'il restait E ele era rigoureux face à severo ses obligations nas suas spirituelles. obrigações espirituais. Frère E Léon, son Frei Leão, confesseur que era seu catholique, confessor, ele era s'était católico, approché de portanto, lui pour lui dire acercou-se-lhe e lhe disse: Mon Meu père, pai, j'ai eu un tenho um ami amigo qui a un âne, que tem un âne jumento. malade et il le bat, O jumento está Il le doente force à e ele tout bate no jumento. comme s'il Ele était obriga en o bonne jumento a santé. fazer tudo como se o jumento fosse sadio. Que O que é dois-je que eu dire à devo cet dizer ami? a este amigo? Amène-le ici. Traga-o aqui. Comment Como ose-t-il é que ele se maltraiter le atreve a petit tratar âne? mal do jumentinho? Ele Est-ce monta qu'il no monte jumento? sur l'âne? Monta. Oui, Doente même malade. mesmo, ele Il monta. monte dessus. E Et il ele fouette esporeia o l'âne. jumento, esporeia de sangrar. Oui, au point de le faire Vá saigner. buscá-lo Va le chercher para que pour eu que je le admoeste. réprimande. Qui est cet Quem é homme? este homem? Toi, Sois mon vós, père. meu pai. L'âne, O c'est ton vosso corps. jumentinho, o vosso corpo. Tu es si Vós sois sévère. tão severo. Tu exiges tant de Exigis lui. tanto dele. Il Ele ouvrit então tout abriu os grand olhos ses cegos, yeux haviam sido aveugles queimados. qui avaient été Abriu brûlés muito e et disse, dit, meu jumentinho. Mon petit Perdoe. âne, pardonne-moi. Não era por Je n'avais intenção pas negativa l'intention que de eu te fazia faire isso. du mal. Pardonne-moi, Perdoe-me, mon meu doux suave petit âne. jumentinho. E minha Ma mãe mère gostava, était se émue. comovia. Avant de Quando se ela désincarner, desencarnou, il y estávamos avait nós, Nilsson, eu, ma sœur et moi. minha irmã. Elle ouvrit les yeux Aí ela et abriu dit, os olhos e me disse, eu vou voltar. je reviendrai. Et elle est partie. Et je E l'ai eu a vue vi quitter sair son do corps. corpo. L'esprit, Joanna de Angelis et mon père l'ont reçue. E ela Elle est saiu repartie lúcida. lucide, tout Como comme je eu le sou suis. aqui. Elle a abandonné Largo a l'habit veste, de ses 86 86 anos. ans et Joanna E lui dit, então Joana disse, Ana, Ana, je suis que bom contente que que tu você sois venue. veio. Elle dit, Ela disse, alors c'est vous, Madame É Joanna? a senhora que é Dona Joana? Elle dit, Elle je a dit, suis ce juste sont Joanne, Joanne, ta c'est sœur. Ah, ma sœur, tu ressembles à Marie, Notre-Dame. Porque todo rosto bonito, Pour a gente sûr, un consegue joli Nossa visage Senhora ressemble à inevitável. Notre-Dame, c'est Elle a dit, inévitable. mais je n'en Elle suis. dit, mais je ne le suis pas, je suis ta sœur. Aqui Voici está o notre nosso frère François. Francisco, que era meu Mon pai. père, très Meu pai ficou nerveux, muito était là. nervoso. Et elle E ela dit, disse assim, François, "Seu Francisco, c'est une façon não se d'accueillir un recebe être o seu cher? querido com agitação." Il pleurait. Ele chorando. Alors, maman, Aí toute mãe virou para petite, ele, que ele era se baixinho. tourna vers "O lui. que Mais é enfin, isto, Chico, Porque car mulher les petites baixinha femmes é que contrôlent leur controla o mari, marido, n'est-ce né? pas? Mais mon Marido père, atrapalha a finalement, mulher. s'est contrôlé. Devenu Mas então calme, ele se controlou il est e resté o tranquille. corpinho parado. J'ai Eu quitté saí do la quarto, minha pièce, irmã ma sœur l'a vestiu-a. habillée, je suis revenue. Voltei. Puis, E aí eu vi puis Joana Joanna de est Angelis réapparue levá-la. pour l'emmener. Joana disse, Elle dit, Ana, Anna, aí está voilà o le petit jumentinho. âne. Elle avait souffert de Ela plusieurs havia maladies, sofrido uma série de acromégalie, doenças. ostéoporose. Acromegalia, À cette époque, osteoporose. tout cela Naquele était des tempo, tudo isso era rhumatismes. Les problèmes reumatisme. osseux étaient diagnostiqués Tudo de que não tem rhumatisme. diagnóstico de osso era Et reumatisme. elle souffrait beaucoup de E ela sofreu muito de rhumatisme. Alors reumatisme. Joanna dit, Então, Voilà le Joana petit disse, aí âne. está o jumentinho. Culturellement simple, pessoa elle humilde, s'est culturalmente, agenouillée ela dans se une ajoelhou, que attitude era uma atitude de d'humilité et humildade. dit à son corps, Ajoelhou-se e disse assim para Merci o povo, beaucoup, mon petit âne. muito obrigado, meu jumentinho. Est-ce
Est-ce que je Será t'ai que déjà alguma vez eu maltraité? maltratei você? Je l'ai alors regardée. Et aí eu olhei para J'étais ela e me émue comovi. et elle m'a demandé, E ela me dis, perguntou, Di, est-ce que je l'ai eu maltraité? maltratei ele? Non, Eu maman. disse, não, senhora. Quand même, Mesmo assim, me Pardonne-moi, perdoe, mon viu, meu petit âne. jumentinho? Me perdoe pardonne Me mon perdoe, ignorance, meu mon filho, fils, de t'avoir por donné ter si sido peu. tão ignorante. Maman, tu m'as Não donné poder un dar a corps você. sain Eu disse, avec mãe, mon père. a senhora me deu corpo saudável com meu pai. Vous m'avez donné la A senhora me lumière deu a de luz do l'exemple exemplo et le plus grand E me deu o trésor maior que l'humanité puisse tesouro que a recevoir, humanidade pode receber. une confiance sans Confiança restriction en Dieu. irrestrita em Deus. Elle m'a dit au Ela me deu revoir adeus, et Joanna l'a e Joana emmenée. levou-a. Comment oublier une Como telle esquecer scène? uma Jamais. cena desta? Nunca mais. Quelques jours plus tard, Poucos dias depois, j'étais eu dans la estava na ville de cidade Castro, Castro, au Paraná, no Paraná. et je donnais une E conférence proferi sur la uma palestra mortalité de sobre l'âme mortalidade da alma. sur une scène Assim, comme num celle-ci. palco como esse. Soudain, je l'ai Subitamente eu me vue. virei e ela Elle était à estava moins de 5 menos de mètres. 5 metros. J'ai eu un choc. Eu tive choque. Elle s'était désincarnée Ela depuis estava 9 jours desencarnada fazia seulement. 9 dias. J'ai Eu mentalement disse dit maman mentalmente, mãe, e et je parei. me suis arrêtée. Ela disse, fale, Parle, mon fils, dis-leur que la vie fale est en para tout. eles que só existe vida. Et j'ai parlé avec E eu le falei cœur com a parce que alma. ma mère Porque minha mãe era tão était si modesta. simple qu'à chaque Que fois toda que hora j'allais que eu ia viajar, voyager, et muitas comme vezes c'était dizia, très mãe, souvent le cas, je vou disais, viajar. maman, E para onde je vais vai? voyager, Vou et où pregar. vas-tu? Je Vou vais pregar. prêcher, une habitude de Hábito da l'Église. igreja, J'aurais pu eu dire trouxe a que je palavra, vais eu donner une vou conférence, conferência, fazer palestra. Vou faire pregar. un discours. E Et um un jour, dia, ela já alors idosa qu'elle e était doente, déjà pegou âgée et ela malade, falou, elle prit ma main et dit, Eu Oh, tenho mon tanta fils, pena de você. je suis désolée, si quê, désolée mãe? pour toi. Porque Pourquoi, neste maman? mundo todo você viaja, En portugais, vai para o Rio, prêcher, para c'est São aussi Paulo, para clouer. pregar. N'y Será que a-t-il lá não tem personne quem là-bas saiba pour botar enfoncer esses ses clous à pregos ta que você tem place? que ir? Ela pensou que eu Elle viajava pensait para que je pôr voyageais prego nas pour enfoncer paredes. des clous. Haja parede. Non. Não é? Notez Note la a grandeza grandeur da de humildade. Digo, não, l'humilité. mãe, eu vou fazer Non, maman, palestra, je vais vou falar donner une sobre conférence. Je vais parler de Jesus. Jésus. Me diga isso. Oh, vraiment? Depois que ela Donc, desencarnou, depuis sa mort, c'était Era a la primeira vez que première ela me fois qu'elle via me voyait prêcher à d'autres, para os outros, fora da nossa cidade. en dehors de notre Quando eu ville. terminei, ela veio me abraçar Une fois e disse, fini, meu elle est venue me serrer dans ses bras et que dit, Deus te dê Mon muitas fils, que forças. Dieu te donne Eu beaucoup vou de pedir force. a Je vais Jesus demander à Jésus de para prolonger ta ele vie ampliar a tua vida e te dar muito mais et de trabalho. te donner beaucoup plus de que travail. mãe, hein? J'ai pensé, quelle mère, hein? Ela acha pouco. Elle Meus trouve que je fais irmãos, peu. Mes frères, Depois deste ano, depuis cette année-là, as atividades les doutrinárias activités se sont multiplicaram-se tant multipliées de tal forma que je eu tenho dois que ter être muito très cuidado na prudent elaboração do programa. dans la E ela préparation disse, du "Tô orando." Eu programme. digo, não ore Et mais elle não, me pelo dit, je amor de prie pour Deus. toi. Arrête, Basta. pour l'amour de Dieu, ça E suffit. quando as dores, as Et quand les incompreensões douleurs, les vêm até mim, incompréhensions viennent e às vezes me pegam de et me prennent par surpresa, surprise, e eu entro em reflexão, je porque eu me nunca mets à entro em réfléchir, depressão. car je ne Mas eu sombre entro em jamais dans la reflexão. dépression. Et je E pratique começo também a l'autocompassion. ter autocompaixão. Eu digo, meu Deus, Je me dis, como é mon que essa Dieu, pessoa opina comment sobre un mim tel sem peut-il nunca avoir une ter opinion sur estado moi comigo? sans vraiment me connaître? Quando os confrades escrevem no jornal, Quand des confrères agredindo, écrivent me des atacando, articles pour m'attaquer, je dis, eu digo, c'est "Isso é drôle. engraçado, ele nunca me viu, Il ne m'a que eu jamais saiba. vu, Como que je pode me sache. conhecer Comment tão peut-il bem? me connaître? Aí mãe chega e diz assim, Ma mère "Meu arrive filho, et dit, prega o silêncio Mon para ele, fils, o perdão." prêche le Então eu silence gostaria et le de dizer pardon que o pour lui. silêncio Je voudrais qui gère donc o dire que le perdão silence qui é o génère le DNA pardon est l'ADN da de alma. l'âme. O DNA da alma L'ADN de é l'âme este silêncio est ce depois da silence ofensa, é o après terceiro l'offense. ouvido do C'est la confrante. troisième oreille. Alguém nos ofende, nos Quelqu'un magoa, nous me diz assim, offense, "Divaldo, nous fait du mal. defenda-se." Un Se eu ami for me dit, defender, não faço outra Divaldo, coisa. défends-toi. Si je me défends, E je Joana ne me ferai diz, rien "O teu d'autre. Et Joanna defensor é me dit, Jesus." ton défenseur, Tu já c'est viste Jésus. um empregado numa Avez-vous empresa déjà vu un defender? salarié Se se a empresa défendre? que o C'est defende. l'entreprise qui le défend Caso si a elle estime empresa qu'il le ache mérite. que ele merece a defesa. Tu estás na empresa Tu es de dans nosso l'entreprise de Senhor notre Jesus Seigneur Cristo. Jésus-Christ. Ele é o presidente da C'est le empresa. président de Qualquer l'entreprise. coisa é com ele. Se vão contra S'il ti, s'oppose à o problema é toi, c'est dele. son problème. Se tu deste Si motivo, tu o leur as problema donné é un teu. motif, Portanto, c'est é ton teu com a problème. pessoa. Donc, c'est le E tien avec quando la tu não és personne. Et si responsável, tu é n'es da pas pessoa com responsable, ele. c'est la Fique em personne paz. qui voit avec lui. Tu Reste en prestas paix. conta Si tu a fais ton ele. rapport et tu ne te E não te soucies, tu preocupes ne com mais te nada. soucies plus de rien. E outras vezes Une autre ela me fois, diz, elle me dit, aquele que abraçou a Celui doutrina qui a embrassé espírita, e le aqui eu respeito spiritisme, quem não seja espírita, et ici je aquele respecte que abraçou quiconque qui n'est qualquer pas ideal de spirite, celui qui a enobrecimento, embrassé tem a n'importe melhor quel idéal empresa do d'élévation mundo. a la meilleure compagnie O du monde. presidente é Le Deus. président est Dieu.
L'organisateur de O l'entreprise organizador da firma é é Jesus-Christ. Jesus Cristo. Os Les diretores são os directeurs 12 apóstolos. sont les 12 apôtres. Os corretores são os espíritos da luz. Les représentants sont les Os esprits de lumière vendedores et somos nous les nós. vendeurs. Le produit est O bon, produto é bom, a empresa é l'entreprise est segura, sûre. a estrutura é La structure inamovível. est Se ninguém compra o inamovible. produto é porque o Si vendedor não personne presta. n'achète le produit, c'est que le vendeur n'est pas bon, n'est-ce pas? Não é verdade? Nós estamos hoje no Aujourd'hui, no c'est l'âge du marketing, que agora tudo é inglês. car tout est en anglais. Não é a doutrina do C'est la mercado, doctrine du qualidade marché. total. De la qualité A totale. qualidade do reino La dos céus é qualité du total. royaume des cieux est totale. Se nós, como Si nous, en encarregados tant de que responsables de vender la vente de ce esse produit, produto, a vida espiritual n'atteignons do pas la logramos, vie é porque nós somos spirituelle, maus vendedores. c'est que Então, nous nosso sommes ADN da de mauvais alma vendeurs. Ainsi, é l'ADN de notre exatamente âme est exactement cette essa réalité realidade supérieure. superior. ADN, DNA L'ADN de notre da âme. nossa alma. Alguém nos agrediu, Quelqu'un nous a silêncio attaqué, para com ele. silence avec Pessoas, lui. mas eu tenho que me Les gens defender. disent, mais je dois me défendre. De uma calúnia? De quoi? D'une A calomnie? calúnia não merece La calomnie ne consideração. mérite aucune considération. suspeita. D'un soupçon? Ah, mas eu tenho... Ah, dizem mais les amis temos que disent, defender a on doit doutrina. défendre le spiritisme. Uma doutrina Un que precisa enseignement de qui a besoin de defensores, quando morrem os defensores, défenseurs, ela está perdida. Quand les défenseurs Le meurent, elle est spiritisme perdue. não precisa Le de spiritisme nós. n'a pas besoin de nous. Nós precisamos das Nous suas avons besoin propostas. de ses O seu propositions. corpo é Son corps est metafísico. métaphysique. A sua proposta é Sa proposition espiritual. spirituelle. O que está nos Ce livros é qu'il y a dans les diretriz. livres est une ligne Mas nós vamos directrice, mais nous defender. devons A Bíblia é défendre la necessária pureté defender du a pureza spiritisme. da doutrina. Pois, dona Pureza, que Mais se la defende. pureté ne se défend-elle pas Se ela é d'elle-même? pura, é inatacável. Si elle est pure, Não precisa que ninguém elle diga, est ela é pura. inattaquable. Nul n'a Ela o besoin é. de dire qu'elle est Queiram pure. ou não. Elle l'est, que cela plaise ou non. Então nós vamos servir Alors, bem nous servirons bien para pour que esse que cet DNA, ADN, da nossa alma, l'ADN de notre tenha âme, uma estrutura est une structure profunda. profonde. Silêncio. Silence. Não revide Ne ripostez pas au mal par le E mal haja sempre et agissez no bem. toujours de la bonne André manière. Luiz, André Louis a mais uma dit, vez pela mediunidade par la do médiumnité apóstolo de Chico l'apôtre Chico Xavier, Xavier, não grite contra ne a criez pas escuridão. contre Acenda l'obscurité. uma luz. Faites la lumière. Não é mais positivo acender Il vaut uma mieux luz do faire que la xingar à lumière noite? que de juger contre la nuit. É tão simples, acenda C'est um si fósforo. simple d'allumer Ah, mas une ilumina allumette. pouco. Enquanto Ah, dura, mais ça tem n'éclaire pas claridade. beaucoup. Tant que ça Melhor do dure, il y a de la claridade clarté. C'est nenhuma. mieux que rien. O deserto. Faites quelques travaux pour Faça corriger trabalho la de salinité correção du da désert salinidade. et ça devient un E ele se jardin. torna um jardim. O pântano Un abre fossé uma ouvert vala dans le marais e ele et se c'est de torna la um terre solo fertile. ubérrimo. Uma pessoa Ayez má de la tenha compassion compaixão pour para une ele. personne E ela méchante muda. et elle Há changera. talvez razões Il y a peut-être profundas des raisons para esse profondes à un tel comportamento comportement. muito infeliz. Então nós Nous devons faire teremos diante da face realidade à la do dia a réalité dia quotidienne desenvolver en a cultivant humildade perante a l'humilité, vida, en realizando a acceptant tout aceitação événement de de toda e façon qualquer dynamique ocorrência de uma et forma non dinâmica. parasitaire, Não é de uma forma parasitária, morbide, mórbida. Deixa pra lá. sans tomber Não dans deixa l'indifférence. pra lá. Deixar pra Car lá a alors, c'est indiferença, é o l'amour amor qui que est mort. morreu. É lutar Il para faut que lutter mudemos pour a changer la estrutura, structure, para que modifiquemos pour o modifier conteúdo, le contenu, para que valorizemos a forma. pour valoriser é la célebre. forme. Le célèbre O grande psychiatre psiquiatra viennois vienense, Viktor Frankl, Viktor Frankl. Este homem foi para envoyé campo de dans un camp de concentração. concentration, Dos maiores l'un des plus psiquiatras grands desse psychiatres século de ce depois de siècle, Freud. après Freud, Ele foi atirado no campo de raconte qu'il a été concentração jeté dans un camp miserável. d'horreur E quando ele viu où le cada matin, dia, il y avait un certain chegava pela nombre de manhã, havia personnes. número de pessoas naquele barracão Et infame. l'après-midi, À il tarde y en havia avait de menos. moins en moins, Foram para o campo de car ils étaient para as envoyés dans câmaras les de chambres à gás. gaz. Então os alemães deixavam Les pessoas Allemands sempre les na laissaient incerteza, toujours quem será o incertains quant à próximo? savoir qui Na serait hora le da prochain. chamada, Lors de dizia o l'appel, número X, il disait Y, numéro Z, X, passo à Y, Z, frente. un pas en Os avant. outros vão para o trabalho. Les autres vont Esses travailler. iam para a câmara de gás. Les premiers étaient E gazés et todos tout le monde aceitavam acceptait passivement. passivamente. Duas coisas Alors deux influenciaram choses o ont psiquiatra. influencé le psychiatre. Por que que ninguém Pourquoi pensava em nul ne suicídio pensait ali au dentro? suicide? Era uma Sauf exceção exception, ou uma crise de Ou en loucura. proie à une crise de Todos folie. queriam viver. Tout le monde voulait vivre. Por que que na Alors sociedade pourquoi a dans la pessoa pensa em société suicídio pense-t-on com si maior facilement au facilidade? suicide? Foi dos grandes desafios C'était l'un de des grands Frankl. défis de Frankl. Quando ele voltou a Quand il est Viena, revenu a sua à querida Vienne, Viena,
sa sem Vienne esposa, sem bien-aimée, família, sa sem femme, ninguém. sans E ele viu o femme, número sans famille, sans dos personne, et ayant transtornados tant de psicóticos, déséquilibrés, maníacos, depressivos que queriam psychotiques, maniaques, matar-se. dépressifs, Para ele foi voulant se choque no suicider, campo ce fut de pour lui un choc. concentração. Em Au camp de situação concentration, inumana, dans une situation Ninguém queria inhumaine, nul ne voulait o mourir. instinto de L'instinct conservação voulait da vida. préserver la vie. Então ele conta Alors, il que raconte dia qu'un ele viu os jour, companheiros voyant ses tão compagnons desanimados, découragés, il dit que ele disse, temos que « Il faut sobreviver survivre pour para dénoncer le denunciar crime. o crime. Temos que sobreviver. Parce que la Croix-Rouge Porque a Cruz internationale Vermelha feignait ne Internacional pas voir. fingia que não via. Olhava Il somente ne a regardait que la praça place onde iam tocar où músicos, jouaient des musiciens. mas nunca, Mais selon segundo lui ele et e d'autres, outros, il ne visitait visitava jamais les as chambres à câmaras de gaz, gás, nem os fornos crematórios, ni les fours cuja crématoires, fumaça dont era la de fumée 24 durait horas, 24 com heures odor avec da une carne odeur de humana, chair ninguém humaine. sentia, Nul nem os ne la vizinhos em sentait, Baixa pas même les Rau. voisins, Eu à estive Dachau. lá para ver. J'y Não suis allé sentiam pour a 20 voir, metros do campo. alors qu'il n'était qu'à Não 20 sentia. mètres du terrain. Ou Il fingiam ne que sentait não pas sentia. et faisait semblant Quando de ne pas entraram no sentir. campo, Quand les Russes sont encontraram arrivés 10 dans le 000 camp et cadáveres ont trouvé sepultos 10 000 numa corps vala, enterrés dans un obrigou fossé, o povo a vir ils ont olhar e a forcé les gens à venir les voir et à les enterrer Foi uma avec leurs bela mains. lição de Une dignidade belle humana leçon que de ele dizia que não dignité sabia. humaine, car il À disait 50 qu'il ne metros savait das pas. muralhas. À Como 50 mètres des murs. Comment ne Entravam savait-il trens pas? cheios Des de trains gente e saíam pleins de vazios. gens entraient et Como sortaient vides. cabia. Bien Era o sûr fogo qu'ils allaient au crematório. four Era crématoire. fumaça 24 horas. Il y avait de la fumée E então 24 heures sur Frankel disse, 24. Alors saiamos Frankel para dit, denunciar esse dénonçons ce crime, crime, para que esse pour que holocausto cet nunca holocauste ne mais. se reproduise plus. Meus amigos, Mes amis, e a et Iugoslávia la de há Yougoslavie poucos d'il y a dias, quelques jours, e a et la Tchétchénie Tchétchénie de hoje, d'aujourd'hui, agora que nós estamos nous aqui, qui sommes e ici, Grozny, et Grozny, a capital da la Tchétchénie, capitale de la está lá. Tchétchénie, O que é que nós aprendemos de qu'avons-nous appris de humanidade? l'humanité? Por que o perdão Pourquoi é tão le difícil? pardon est-il si difficile? Há uma outra raça, Il y a há une outro autre, y a-t-il credo, une autre há uma race, outra filosofia, une autre croyance, une autre há uma outra philosophie, une autre conduta. conduite? Por quê? Pourquoi? Porque ainda não nos deixamos impregnar Nous ne por nous Jesus, sommes pas encore laissés por imprégner Krishna, par por Jésus, Buda, Krishna, por Maomé. Bouddha, Mahomet. Todos eles pregaram a mesma Ils prêchaient coisa. tous la même chose. Eu tive o cuidado uma J'ai pris vez de soin ler un uma jour de lire seleta une sélection do de ce que dizem disent 15 religiões 15 religions classiques de l'humanité sur sur l'amour. Em absoluto, Dans são l'absolu, todas iguais. Elles nous disent d'aimer, Como amar, toutes la même absolutamente chose, igual. toutes de la même Mas chose. o ego Mais notre de ego nós, à tous que nós nous force somos, à aimer au gré de nos impõe-nos a passions. amar ao capricho das nossas paixões. Aí é que vem as lutas. Puis viennent E vem o não perdão. les Nessa difficultés mesma et Viena le que me non-pardon. refiro, Dans la même Certo dia, uma Vienne jovem à de laquelle 27 je anos fais référence, un jour, une jeune ouviu fille de uma voz 27 ans entendit une Eu voix sou teu disant mestre. « Je suis ton maître E ela teve um choque. ». Et elle eut E un a choc. voz lhe disse mais. Et la voix dit Eu tenho uma « Mais j'ai mensagem un message para à dar ao donner au mundo. monde. É uma mensagem C'est de un amor. message d'amour e de et de perdão. pardon. » E ela ficou chocada. Choquée, elle le dit à ses amis. Falou aos seus amigos. Nul ninguém n'avait ouvia entendu essa cette voz. voix. Falou aos seus Elle familiares. parla à sa famille. Ninguém escutava Nul ne essa savait voz. qui c'était. Ela foi ao psiquiatra. Elle alla voir un E a voz psychiatre dizia, et la voix dit Eva, « Eva, inútil. ça ne sert à rien, Eu sou je teu suis ton guide. guide. Eu tenho uma mensagem J'ai para un message dar à ao donner mundo. au monde. Chama-me de mestre. Appelez-moi maître. Era uma alucinação. C'était une hallucination. Diagnosticaram como Ils diagnostiquèrent une esquizofrenia. schizophrénie, une hallucination Uma auditive, alucinação auditiva. et elle suivit E ela fez a terapia da época une dos thérapie anos des années 50. 1950. Nesse ínter, a família Puis la transferiu-se famille para a déménagea en Califórnia. Californie dans les années 60. O período de uma Période nova d'une nouvelle era. ère, Uma visão d'une diferente vision das différente des coisas. choses, Principalmente a cidade principalement de dans la Big ville Sur, de Big Shore, aonde estava havendo où il uma y revolução avait une psicológica. révolution psychologique, Uma nova une nouvelle proposta de conception de la ciência médecine, médica, de la culture. de ciência cultural. O paciente Le não é patient apenas n'est um pas seulement paciente, é un um patient. conjunto de realidades C'est un ensemble de que deve réalités ser qu'il faut observer. observada. A enfermidade La orgânica maladie organique est une somatização somatisation de conflits intemporels de la psyché. E essa proposta Cette proposition atraiu as attirait melhores les meilleurs mentes. esprits. E nessa Et à cette ocasião occasion surgiriam surgirent homens des êtres extraordinários e extraordinaires, mulheres, como Maslow, comme Maslow, Elizabeth Kubler-Ross, Elisabeth Kubler-Ross, e toda uma et elite toute une élite sonhadora rêveuse em prol da en faveur felicidade du da bonheur de la criatura humana. créature humaine. Eva
Eva se retrouvait dans cette ville où elle vit E ali ela vai procurar un psychiatre, o Dr. Pierre le docteur Pierrakos, e fala et da lui sua parla voz. de sa voix. A voz La voix traz uma apporte mensagem un de message d'espoir. esperança. E o Dr. Et Pierrakos, le docteur como Pierrakos, ayant psiquiatra que étudié la vie estudava a vida transpersonnelle, dá-se conta que Eva se não rend é uma compte qu'Eva n'est alucinada. pas une hallucinée. Não é uma Elle n'est pas esquizofrênica. schizophrène. É uma Elle est paranormale. E resolve Il décide estudar em d'étudier en profundidade a profondeur voz, o mestre. la voix, le maître. E o mestre Et estabelece le maître encontro fixe une hebdomadário. réunion hebdomadaire. Ele teria pour parler pendant oportunidade 40 de dialogar minutes. por 40 minutos. Ele vem Pendant por 20 20 minutes, minutos e expõe Il tema. exposerait un sujet. E por 20 minutos Et les autres ele 20 atende a minutes, questões il répondrait formuladas aux questions pelos posées interessados. par les parties intéressées. Nasce então Naît alors une nouvelle nova mentalité, mentalidade. une nouvelle ère. uma era nova. E o Dr. Et le Pierrakos, docteur claro, Pierrakos, casou bien com sûr, Eva. épousa Eva. E Eva Et Eva Pierrakos, Pierrakos durante fut 20 l'instrument anos, de cette voix até environ 1977, 274 fois é instrumento dessa jusqu'en voz cerca de 1977. 274 vezes. E se cria Un movimento mouvement culturel s'est créé cultural pour étudier la para profondeur de estudar cette voix. a profundidade desta voz. No outro lado da América, De l'autre côté de l'Amérique, na zona leste, à l'est, uma jovem une jeune femme estava escrevendo uma écrivait carta une lettre quand quando soudain, subitamente ela escreve algo elle estranho. nota quelque chose d'étrange qui n'avait Il rien est. à voir avec la Nada tinha a lettre. ver com a carta. Ela achou aquilo Elle trouva curioso. cela curieux. No Le dia lendemain, seguinte, ela sentiu Elle impulso ressentit para le besoin escrever. d'écrire. E a partir desse À momento, partir ela de ce escreve moment, páginas Elle écrivit des pages de incomparável incomparables. milagres. Un vrai No miracle sentido da au literatura, sens de la da littérature, poesia, de la poésie da revelação et de la révélation espiritual. spirituelle. E o seu livro, Son livre, hoje, désormais présenté en apresentado em 2 dois exemplaires, volumes, é quase est tão presque lido aussi na lu en América Amérique como que a la Bíblia. Bible. A sua teoria dos Sa milagres théorie des miracles foi lida, a estudada été por lue todos et os étudiée par psicólogos tous les psychologues transpessoais transpersonnels e psicoterapeutas da et quarta psychothérapeutes de la força. 4e nos últimos force 20 au anos cours nos des Estados 20 dernières O années aux mundo États-Unis. espiritual Le começa a monde cair sobre a spirituel commence à América s'abattre sur l'Amérique. e cada qual Et se chacun sente se sent comme un canal. canal, Sente a canalizar l'impression de a canaliser ideia que flui l'idée do qui vient alto. d'en haut. E os fenômenos Et les phénomènes se acontecem. produisent. A imortalidade da L'immortalité alma de l'âme vai para os va au laboratórios. laboratoire. Surge a psicologia Émerge com la alma. psychologie de l'âme, A psiquiatria la com psychiatrie alma. de l'âme, A la psicanálise psychanalyse com de alma. l'âme. E essa grande Et cette revolução grande révolution convida os indivíduos invite les a uma individus à meditação une profunda. profonde méditation. É a proposta C'est la espírita, proposition spirit, através da issue de idiosincrasia l'idiosyncrasie americana. américaine. E eu me lembrei, Et je me suis Que souvenu dia, qu'un em jour, quase presque en êxtase, extase, eu meditava sobre a excelência je do méditais Consolador prometido sur por l'excellence Jesus. du consolateur promis par E quando Jésus. Et à estava ce naquele moment-là, momento, les esprits me dirent, os Espíritos me disseram, dá-te conta sache qu'on a eu que Jésus nós tivemos Jesus e o et qu'on l'a corrompemos. corrompu. Isto é, Autrement dit, defraudamos a sua on a trahi sa confiança, confiance corrompendo-lhe a en mensagem. corrompant son message. E a dor foi Et la terrível. douleur a été terrible. E ele perdoou Il a pardonné a notre nossa ignorance ignorância et notre e a ingratitude. nossa ingratidão. E voltou Et il est revenu de em 1000 mil voix. vozes. O Espiritismo Le spiritisme é o perdão est de le pardon Cristo du à Christ ingratidão pour para notre com ele. ingratitude. É a nova chance. C'est la nouvelle chance. Então essa chuva de Alors bênçãos cette cai pluie sobre de nós bénédictions em toda tombe parte. sur nous de toutes parts. Nos lugares mais Des endroits les especiais, plus desde spéciaux, os chamanistas Des chamanistes, até aux os transcomunicadeurs transcomunicadores instrumentais, instrumentaux, convergindo para o convergeant mesmo vers un même fulcro. point. O homem, L'homme, realidade espiritual. réalité spirituelle. O homem, amor. L'homme, amour. O corpo não é você total. Le corps n'est pas vous dans sa Você totalité, total car vous êtes quelque é algo chose de muito mais beaucoup plus profond. O corpo é você corps, c'est vous consequência. En tant que Como conséquence, consequência, vai deixar. et en tant que tel, Você vous le real quitterez. é o Le espírito. vrai, vous êtes esprit. Valorize o seu Valorisez corpo votre enquanto corps ele en valorisant valoriza a l'opportunité oportunidade de da vie vida qui que você s'offre à tem. vous.
e utilize-o et com a utilisez-le mais avec la plus grandiosa grande elevação élévation qui soit que à ele votre esteja ao portée alcance, pour que vous puissiez para que você trouver possa votre encontrar plénitude. a sua plenitude. Pague então Payez alors o preço le prix de estar no d'être corpo. dans le corps Tenha o prazer et ayez le plaisir de dar uma de contribuição pelo seu contribuer crescimento à votre espiritual. progrès A spirituel. dor La é uma douleur ensancha est de une você façon evoluir. pour vous A d'évoluer. alegria é uma benção La porque joie você est está une evoluindo. bénédiction A car vous saúde évoluez. é uma La santé est une conquista. conquête. Pague o preço. Payez le prix. Sorria. Souriez Pague o preço na et dor. payez le chore. prix dans la E douleur et agradeça a remerciez Deus Dieu essa oportunidade. pour cette Alguém opportunité. chegou a dizer, Chacun a même perdoe dit, Deus. pardonnez à Dieu. Não parece paradoxal? N'est-ce pas paradoxal? Perdoe Deus Pardonnez à Dieu que nos dá essa qui nous donne la chance pelo chance caminho que de a ele suivre parece le melhor. chemin Quantos qui lui me semble perguntam, être le meilleur. Porque Deus não nos Combien me fez demandent perfeitos? pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas Et fait total. parfaits en totalité? Eu digo que já começamos Je réponds parce que nous avons commencé imparfaits. Éramos perfeitos tronqués, e totais, mornes. monótono. Imaginem todos Imaginez-nous nós perfeitos, um tous olhando para a cara parfaits. do outro. Ouvindo regardant les harpas uns les autres. paraguaias. Écoutant A gente des só harpes aguentava paraguayennes, até pra on n'y caralho. tiendrait pas. On ne pourrait le aguentava supporter, tudo. alors la sagesse de Dieu nous donne Então a cette sabedoria de chance Deus nos dá essa chance do de crescimento progrès espiritual, spirituel, das experiências. d'expérience. Então perdoe Alors Deus pardonnez e à diga, Dieu olá, meu Et amigo. dites-lui merci. Não poucas vezes, arrive quando souvent tem grande problema, Que lorsque j'ai un gros problème, je fasse appel à lui. os pequenos problemas eu deixo Je com laisse les Jesus. petits à Jésus. Mas problemas Mais que eu les julgo problèmes capitais, capitaux, eu je digo, dis, ah, meu pai, Oh mon Père, agora é o Senhor. maintenant c'est ton Quando é tour. com Jesus, eu digo, Quand senta c'est aqui, avec Jésus, je dis, faça o favor. assieds-toi là, s'il Feche te os plaît, olhos. ferme les yeux et visualise visualise o que ele está le sentado. assis. Então eu digo, o Alors, senhor je acha dis, justo? Ele diz, não, Jésus, Divaldo. penses-tu que ce soit juste? Então, Non, dit Valdo. você que tem Alors, esclarecimento, toi qui es desculpe. éclairé, pardonne. E quando Et acaba quand o le diálogo, dialogue eu est estou fini, je suis acabado. défait. Porque ele nunca Car il me ne dá me donne razão. jamais raison. Porque ele Car il é a a la razão. raison. Ele deu Car il est la exemplo. raison. E Il quando a donne coisa é muito l'exemple. grave, eu Et quand les chamo choses por sont Deus. très graves, j'invoque Dieu digo, et je meu dis, mon Pai, Père, j'en appelle Só à o vous, Senhor. Seigneur. E então l'un vem um des dos seus émissaires emissários. A dor, La douleur, amigo, un ami, um un insucesso, échec, convite à une reflexão. invitation à la réflexion. E eu digo, Et je dis é a que c'est la resposta réponse de Dieu. Deus Dieu está me répond. respondendo-me. Tenho que Je dois adquirir acquérir la entendimento para compréhension perceber. pour percevoir les choses. Exatamente isso, C'est exactement disse ce o que dit guia. le guide. o guia de Le Eva. guide d'Eva. Ora, ele diz, eu sou o mestre. Écoute, je Olha, suis eu un sou o maître, guia. je E o seu suis nome? un guide. Que Et ton importa? nom? Eu sou o guia. Qu'importe, je suis le O guide, guia é aquele que conduz. celui qui dirige. Que importa Peu saber importe como se son nom, chama? qu'il soit Se ele diz que é Antoine, Antônio, Pedro Pierre ou ou Zacharie. Zacarias, em que altera? Qu'est-ce que ça change? Importa Il importe que ele qu'il sim existe réellement. realmente existe. E Dans nossa notre terapia, thérapie, en na quête de busca do pardon, perdão, do auto-perdão, d'auto-pardon, vamos recordar de Viktor souvenons-nous de Frankl. Victor Frankl. Vamos superar a Surmontons la dificuldade, difficulté au moins pelo pour menos para dénoncer le denunciar o mal mal que existe em existe en nós e nos et nous enriquecermos enrichir do du bem bien que vem qui de vient Deus, de Dieu, para que pour sejamos être comme tão la vie, plenos pleine de beauté. como de beleza é plena a vida. E o Evangelho Et nos l'Évangile diz, dit mais se qu'il pedirá, sera plus demandé à a ceux quem qui auront mais plus receberá. reçu. Perdoar, Pardonner, não non 7 pas vezes, 7 fois, mas 70 mais 70 vezes, fois 7 7 fois. vezes. Para Pour concluir, conclure, uma senhora foi une a Chico dame s'est Xavier. rendue chez Já Chico contei Xavier. alguns. E disse, Je Chico, l'ai déjà raconté vou ailleurs. separar-me de meu marido. Chico, je vais Et me on est séparer de mon comme mari. Thomas. C'est un ivrogne. Há Cela 20 fait anos que 20 ele ans chega em qu'il casa rentre embriagado. ivre à la maison. Não posso dizer que diariamente, Pas tous les jours. mas mais pelo au moins menos tous les dia 2 sim, dia jours. não. Je E eu n'en não peux plus. aguento mais. O Evangelho diz L'Évangile dit que devemos qu'il faut perdoar pardonner non pas 7 vezes, fois, mais mas 70 70 fois vezes 7 fois. São Cela fait 490. 490. Se eu Si j'ai perdoei pardonné dia un sim, dia jour não, sur 2, são cela fait 10 10 ans anos, ou 3.600 jours. dias.
Eu já perdoei. J'ai o déjà infame. pardonné à l'infâme. Portanto, eu estou livre. Je suis donc libre. Posso abandoná-lo ou não, Chico? Puis-je l'abandonner ou pas? Chico disse, Chico "Uai, dit, vraiment, ma fille?" Realmente, quando ele ia terminar a Et palavra, alors qu'il était apareceu sur le point de Emmanuel. répondre, Emmanuel Sempre apparut. aparece na hora Il apparaît errada. toujours au mauvais Uma moment. coisa horrível. C'est terrible. E Emmanuel perguntou, Et il demanda, o que é, que Chico? se passe-t-il, É Chico? ela, Elle et o son mari. marido e a esposa. Et alors, Chico? Pois não, Chico. Elle l'a E pardonné ela já perdoa aproximadamente 3600 3.000. fois et l'Évangile dit 600 dit qu'il faut pardonner E o Evangelho 490. diz que são 490. Emmanuel disse, como? Emmanuel dit, comment? O Evangelho diz, meu irmão, L'Évangile perdoar dit de pardonner 70 70 fois, vezes, 7 fois. vezes. Cada erro, Chico. Chaque erreur, Chico. Chico disse, uai, Chaque- não Chico acaba dit, mais nunca. Ça n'en finit jamais. Minha filha, Ma fille, Deus que te Dieu te abençoe. bénisse. E não disse nada. Ela saiu daí ao Et mês. il n'a rien dit. Estava de luto. Elle est No partie. tempo que Un usava mois luto. plus Hoje tard, negro é elle moda. était en deuil. À l'époque, Aí ela on chegou portait para o le deuil. Chico. Aujourd'hui, le noir est à E la de mode. luto, e o Chico reconheceu. En deuil, elle s'approcha de Chico. Uai, Et minha Chico l'a filha, reconnue. que Eh bien, que ma há? fille, Ah. qu'y a-t-il? Ele Oh, Morreu. Chico, il est mort, é uma Chico. saudade. Il me manque. A gente se On acostuma s'habitue à até tout ce com o qui que est é bom, bon, quanto mais com o que Mais é aussi ruim. à ce qui est mauvais. E Emmanuel disse, vê, Et Emmanuel dit, tu vois, ela já Chico, aprendeu elle a perdoar appris à pardonner. realmente. Mas ainda falta Mais il lui reste pouquinho. encore du chemin. Porque imagine, cada vez que ele Car errou, si ela elle devait perdoar pardonner 490, chaque fois ainda 490 vai fois, casar com elle ele, va encore Chico, só que l'épouser, ele não Chico. virá mais bebendo. Mais ce ne sera plus un ivrogne. Então vamos Alors, auto-perdoar. pardons-nous. Vamos sair daqui, como eu disse, Partons d'ici éclairés pour Para que que amanhã demain saiamos nous puissions pacificados. repartir apaisés.